o material que a gente passou o último, de tornozelo. Por favor. E o último, que na outra aula, na outro encontro, a gente falou sobre joelho. Aí hoje ficou para falar sobre tornozelo e pé. Não foi isso? Pessoal? Foi isso, Oi. professor. Quem começa Oi. aí falando alguma coisa? E depois eu vou Eu não complementar vou com o começar, material. não, porque eu fui uma completamente inútil essa semana de prova. Professor, a gente tinha mandado um slide. Não sei se o senhor conseguiu baixar aí no. Tá no WhatsApp, é? É. Pronto, eu abro aqui. Agora, porque ele não foi em PDF, será que tem como o senhor baixar? Vou ver agora. Aí já coloco aqui pra gente ver. Foi no grupo da gente lá, né? Que vocês colocaram. Foi. Nós fizemos em cima do artigo que o senhor mandou, que são duas páginas. Então. Deixa ele abrir aqui. Acho que consegui abrir. Só lembrar de uma coisa para vocês. Acho que vai abrir. Abriu aí? Abriu sim. Antes disso, deixa eu só mostrar uma coisa aqui que eu pedi para mostrar para vocês. Consegue ver minha tela aqui? Sim ou não? É o quê, professor? Tá dando para ver minha tela? Esse negócio aí é Estácio com você. Aparece uma foto. Tá as iniciais do seu nome. É. Ah, sim. Tá dando para ver agora. Eita, saiu. É porque eu tinha fechado para abrir de novo. E agora? Tá com suas iniciais. As minhas também? Agora tem o informativo da Estácio. Pronto, apareceu, né? Para vocês. Tereza e Pamela também, consegue ver? Tereza e Pamela. Aqui apareceu, professor. Ah, beleza. É informativo que pediram para passar para vocês. Não sei se você já viu em algum outro local, mas pediram para falar que é Estácio com você. A Estácio auxilia você em tempo de Covid-19. Você encontra alguma dificuldade financeira, nós temos condições especiais para você. Acesse o link e entre em contato no telefone. Qualquer coisa eu posso mandar para vocês no final da aula aqui o link, né, a foto, porque aí qualquer coisa, se alguém precisar, aí pedindo para mostrar isso para vocês. Ok? Certo. Feito isso, agora sim, deixa eu compartilhar de novo o material de vocês.
aparecendo para vocês alguma coisa? Tá aparecendo? Agora está aparecendo. Pronto. Quando vocês quiserem iniciar, fique à vontade. É que vocês leram aí e tal, para Sim. discutir. A gente fez esse slide, professor, ele está assim, bem básico, só para a Certo. gente falar um pouco do que a gente leu. Certo. Aí está falando sobre Quer que eu a passe? tendinopatia. Passe, pode passar. Certo. Vou falar. Que está relacionado com tendinopatia do tendão de Aquiles, Uhum. que é uma lesão comum, né, presente em partes moles, nos membros inferiores. Aí a gente viu que é mais comum em pessoas que praticam atividade física, né, como corrida, atletismo. Até outros esportes também, talvez, futebol, dependendo da modalidade, né, que tenha muita velocidade, pique, corrida, ou que dentro da modalidade envolva a corrida, né, aí pode ter esse risco. Uhum. Pode seguir. Acredita-se que está relacionado a fatores intrínsecos e extrínsecos, que são os fatores externos que envolvem, né, atividade, excesso de treinamento, realizado às vezes de forma errada. E aí o excesso de treinamento chama de, é só para não te atrapalhar, mas chama de overuse. Isso que é excesso de carga, né? Overuse ou overtraining. É por esforço de intensidade. Exatamente. Vai lá, pode seguir. Essas causas extrínsecas, que são os fatores externos, envolvem atividades repetitivas, treinamentos muitas vezes realizados de forma incorreta, horas que o atleta passa treinando, e tem os fatores intrínsecos, que são os fatores internos, que estão relacionados com a idade, com a diminuição do colágeno, a genética, desalinhamento articular, excesso de flexibilidade, musculatura fraca. Esses são alguns fatores intrínsecos e extrínsecos que tem alguma que possibilitam, né, também a tendinopatia do tendão de Aquiles. Resumindo isso que você falou aí de fator intrínseco e extrínseco, ou seja, interno e externo, é isso aqui que eu botei aqui no chat. Carga interna e externa, ou seja, em relação a esses fatores, e a capacidade e demanda do indivíduo. E demanda, tu falou aí, a quantidade de treino ou de exercício que a pessoa faz, se for muito grande e não for suportável, né, a capacidade do indivíduo acompanhar isso, isso pode causar lesão também. Uhum. Pode continuar. O senhor passa o slide? Passar? Sim. Pode falar. Entre os achados clínicos, tem o início gradual da dor, aí dor de 2 a 6 centímetros, próxima à inserção do tendão, dor com palpação do tendão da porção média e sinal de arco positivo. Aí eu tinha pesquisado, professor, essa classificação em graus da dor. Não foi desse artigo, mas eu encontrei no material. Diga. Isso aí foi para complementar, né? Os graus 1, 2, 3. Isso, não foi nesse artigo, mas foi no material que tem da Estácio. Material de estudo. Porque aí tu tá chegando assim, né? Porque, por exemplo, a tendinite, como você está falando aí bem, a inflamação do tendão, né? Uma alteração lesional do tendão. Quando tu falar do grau 1, 2 aqui, é porque já vai chegar também em grau de ruptura do tendão, estiramento. É isso que eu queria falar. Tá, pode falar.
Aí na classificação em graus da dor, o grau 1, ela se apresenta como dor após uma atividade constante ou esportiva. No grau 2, ocorre durante a atividade. Durante a atividade, o atleta, o paciente, sente a dor e desaparece à medida em que o corpo aquece, mas não interfere na realização das atividades. Eu acho que ele está praticando aquela atividade física, vem a dor, e mesmo depois que o organismo, né, a musculatura está ali envolvida naquela atividade, ele consegue suportar. Porque não interfere, né, ali na realização da atividade física. No terceiro grau, a dor já se apresenta tanto no repouso quanto durante a atividade. A pessoa está fazendo atividade física, a dor se apresenta. Mesmo depois da atividade, que a pessoa está em repouso, a dor está ali presente. E no quarto grau, já é a ruptura parcial ou total do tendão. Certo. Aí aqui na classificação aguda e crônica, no agudo apresenta que são 3 meses, né? Até 3 meses de duração. Pode apresentar vermelhidão, né? ou menos, até 3 meses. Até 3 meses de duração. Vermelhidão, calor, edema, dor ao caminhar. E já no caso crônico, ele já não apresenta vermelhidão, sem calor, sem edema, mas a dor já se apresenta com mais de 3 meses de duração, e a dor se apresenta no início ou após a atividade de pular e correr, e às vezes até de caminhar, né, também. Com certeza. E aí isso é bem importante nessa fala de vocês, porque veja só, se chega um paciente para vocês, futuro aí na clínica escola ou em algum atendimento, com tendinopatia de Aquiles, e ele fala para você assim, né, você pergunta, quanto tempo faz que você, né, começou com essa tendinite? Que eu tenho uma tendinite e tal. Aí ele fala, faz 6 meses, faz 5 meses, porque está inflamado ainda, não sei o quê. Uma certeza absoluta que você tem, inclusive para essa leitura desse material, é que ele não tem mais processo inflamatório, isso com certeza. A lesão tecidual em relação ao processo inflamatório não tem mais, porque já não tem vermelhidão, calor e edema, entende? Após 3 meses. Só que ele coloca na cabeça que ele tem, né? Como se ele vivesse com essa inflamação eternamente. Não é assim, né? Pode seguir. É para passar aqui também? Isso. Certo. E aí? Pronto, aqui é a parte da intervenção. Pamela, quer falar, Pamela? Bota a bichinha para falar aí alguma coisa. Pamela. O que complementa. Que aí ela segue essa parte. Pamela? Aí. Pamela, tá ouvindo a gente? Pamela? Tá aparecendo como ela tá aqui, mas acho que tá caindo. Beleza, tu ouve a gente? Consegue escutar? Consigo. Consigo, professor, escutar e ver. Certo. E Pamela, consegue ouvir a gente, Pamela? Pamela? Ou o professor fica reiniciando direto aqui o aplicativo, eu não sei o que está acontecendo. Depende não. Começa a falar aí agora. Tua amiga Eunice pediu para falar sobre a intervenção um pouquinho. Se cair, a Eunice complementa. Ele tá caindo mesmo. Tá aparecendo e saindo. Não faz o seguinte, Eunice. Continua. Quando ela estabilizar lá, ela complementa o que tu falou. Certo. Porque o dela tá caindo e voltando direto. Aí aqui na intervenção, nós encontramos no estado crônico
exercício de carregamento mecânico, que é assim que tem Sim, no artigo. Carga concêntrica, carga excêntrica, Aham. carga pesada e velocidade lenta. O senhor pode falar desse, professor? Eu não entendi. Vou Carga explicar pesada aqui. e velocidade lenta. Terminar, No fim, então, né? fazer. Pode seguir. Pronto. Alongamento dos flexores plantares, com flexão e extensão de joelho. Alongamento, mobilização das articulações. Eita, deixa eu abrir aqui o celular, que o atar já fica na frente. Mobilização da articulação em tecidos moles, movimento doloroso, vai ter em fita rígida. Essa fita rígida, quando fala É da uma fita rígida, é bandagem do rígida. kinésio ou não? Não, é bandagem rígida. Eu vou mostrar no meu. Eu fiz um material, né, também de aula desse guideline, aí eu vou abrir aqui e mostro. É bandagem rígida, né? Pode ser com faixa, esparadrapo. Não E o tem a kinésio ver com kinésio, não, o né? kinésio não é totalmente rígido, o kinésio é um pouquinho elástico. Então ele não vai, Sim. tipo, fazer uma firmeza 100% feito uma bandagem rígida. Aí tem aqui exercício neuromuscular, orientação ao paciente para continuar a atividade dentro da tolerância à dor, fatores de risco e tempo de recuperação. Não é isso que você colocou? Isso. Aqui no tratamento agudo tem iontonforese. Esse iontonforese, eu li que ele é feito com... não é com ultrassom. Eita, esqueci agora. O ultrassom é que utiliza o medicamento, com fonoforese, né? Mas que é o sonoforese, mas esse iontonforese eu estava lendo e esqueci aqui de anotar. Como é, meu Deus? É um aparelho também de eletrotermofototerapia, Aham. que usa dexametasona, né, nesse processo. Aham. Eu pensei até que pudesse ser a interpretação do artigo, a interpretação errada. Mas é iontoforese mesmo, né? Provavelmente sim. Mas aí dá para extrapolar, né, e pensar também em algum recurso da eletro, porque assim, recursos como o TENS, o próprio ultrassom, o laser, vão ser muito bons nesses casos no quadro agudo, porque tem um processo inflamatório, você entende? Ele poderia substituir essa iodoforese por isso, mas no estudo ele apontou na iodoforese. E aí segue também, pode seguir. Aí aqui é alongamento dos flexores plantares do tornozelo, com flexão e extensão de joelho, e pode ser esse de cima, o paciente nessa posição ortostática, como se estivesse empurrando a parede e fazendo aqui alongamento, né, do tríceps. Eu vou te mostrar, mas pode ser, sim. Tá direitinho as fotos. A mobilização das articulações ou tecidos moles. Entra a parte funcional, né? Isso. E também, como tem no crônico, orientação ao paciente para continuar a atividade dentro da tolerância à dor, orientar sobre os fatores de risco e tempo de recuperação. Basicamente, se você perceber aí, o que está mudando do agudo para o crônico é o fato do exercício, né? Exercício concêntrico e excêntrico. Não é que no agudo não dê para fazer exercício, talvez até dê, mas o foco, né, primordial é em você reduzir quadro álgico, em você ganhar aos poucos, né, amplitude do movimento, por isso que ele coloca terapia manual, e também orientar o paciente quanto à questão assim, que ele não pare totalmente as atividades dele, que ele continue, só que talvez reduza a carga, como tu falou, né, de treinos ou de coisa, mas que não pare totalmente. No quadro crônico, que já tem um histórico em muitos meses ou anos já com essa dor, não adianta você ficar só mobilizando a articulação, sendo que é um indivíduo que caminha, que corre, que salta, que movimenta, então ele precisa de um trabalho de exercício. E além de carga concêntrica, os estudos apontam principalmente
exercício excêntrico, além do exercício concêntrico. Porque aí ajuda a fortalecer o tendão, né, professor? E a Isso. musculatura envolvida, né? Vai devolver mobilidade, vai devolver a força, é o conjunto, né? Uhum. Tereza, tinha lido alguma coisa? Sim, professor. Desculpa. E outro, Qual das duas? eu lembrei, a iontoforese, onde eu li, ela é utilizada com a corrente galvânica. Isso. Só que aí hoje em dia você pode utilizar talvez o TENS ou algum daqueles recursos que a gente citou. Se for necessário, né? A gente tem que ver primeiro a indicação. Certo? Certo. Sim, Tereza, tu ia falar alguma coisa. Tereza? André, chama André. André estava almoçando. Eu acho que ele já entrou, né? Eu acho que tá. Boa tarde, André. Tá por aí? Opa, boa tarde, cheguei, professor. Tá uma Ah, loucura com esse negócio lá e o imagina. trabalho tá loucura e cheguei atrasado, Mas tu conseguiu mas ouvir tô alguma aqui. coisa? Ou tu chegou e já tinha Não, só passado? peguei, já cheguei já ao final, no último slide já. Que a internet Ah, tava um pouquinho ruim, eu saí, entrei de novo, mas já tá no último slide. acho que Pamela também tá com problema na internet. Ela tava agorinha, mas deixa eu só complementar o que a Eunice mostrou aí. Veja se vocês conseguem ver. Aparece para vocês aí o slide aqui. Parece. Isso. Está Aparece para vocês. aparecendo. Certo. Então, ó, basicamente toda a parte teórica, né? Porque esse material é extraído desse artigo aqui da JASP, né? É o Guideline de 2018, está bem atual, inclusive. E aí toda a parte teórica que a Eunice falou ali, né, ela resumiu basicamente tudo que eu já tinha botado aqui. Porque assim, no artigo, eles separam, né? E está em inglês, obviamente, no artigo original, né? Em diagnóstico e classificação, que foi como ela apresentou aí, né? O quadro agudo, o que é que tem de alteração, o quadro crônico, tá ótimo o slide dela lá. Depois tem a parte de avaliação, talvez foi o que não foi comentado aí, e depois já se partiu diretamente para as intervenções, não é isso? Isso. Foi assim, que está no seu? Foi. E aí, pronto, o que é que eu talvez possa acrescentar aí? Então, em relação ao diagnóstico, tu já falou, mas a parte avaliativa. O que é que também fala sobre a parte avaliativa, que vai ser importante, né? Por exemplo, o paciente de vocês, ele vai chegar com dor, né? Possivelmente dor no local, dor à palpação. Além disso, você pode medir e ver o grau de incapacidade desse paciente através dos questionários. Você lembra daquele aplicativo Physiotherapy Questionários? Você baixa no Sim. seu. Nele vai ter uma parte que tem lá tornozelo, aí você pode ver os testes, aí vai ter esses testes aqui, ó. Se eu não me engano, tem os três: Visa A, FAM ou LEFS. Vai ter os três. Deixa eu só fechar aqui que fica essa zoadinha incomodando o WhatsApp. Visa A, FAM ou LEFS, que são questionários para ver questão de dor e rigidez, atividade do paciente, restrição, etc. Então você consegue, a partir de um questionário desse, classificar o grau de incapacidade desse paciente, se é um grau severo, moderado ou leve. Então você vai ver dor. Como é que eu posso avaliar dor? Posso avaliar dor, por exemplo, através da EVA, né? Para vocês é mais fácil. Escala visual analógica, né? Posso avaliar. E outro tipo de recurso que você pode ver, né, questão de dor, ou se tem hipersensibilidade do paciente, não sei se você já ouviu falar, uma coisa chamada algômetro. Algômetro de pressão. Alguém já ouviu falar disso? Sim ou não? Eu vi a foto, professor, no slide, que é como uma pistola Parece um pouquinho. Na verdade, que pressiona, vai você, pressionando se foi você na botar na coxa do internet paciente aí, que eu você vi. botar aí na internet, por exemplo, algômetro, aí você vai ver, é um equipamento que você
coloca próximo ao paciente e ele mede o grau, né? Tem os valores, eu não vou saber explicar o valor, porque eu nunca peguei pessoalmente, né? Mas ele te dá a questão de hipersensibilidade. Assim, às vezes a dor que o paciente fala, por exemplo, numa erva, a erva é altamente subjetiva. Você pergunta para o paciente assim, de 0 a 10, quanto é a sua dor? A grande maioria deles vai dizer, é 11, é 15, né? Dói mais do que 10, inclusive. E aí, quando você vai ver e coloca esse objeto, né, na coxa, como você falou, em outro local, a pressão que você coloca ali talvez não representa, né? Ou tipo, é como se... Porque a dor, ela é um elemento central. Ela é gerada no sistema nervoso central. Tudo bem? Então, é como se, assim, pode ser que o tecido local já esteja recuperado, inclusive, como a gente falou no caso crônico ali, já não tem mais informação, mas o cliente ainda sente dor, porque o mecanismo de geração da dor, que vem do sistema nervoso, continua. O mecanismo de proteção continua. Vocês entendem isso? Que aí, esse mecanismo, ele é quando você começa a ler um pouquinho sobre neurociência da dor. Neurociência da dor explica esses mecanismos de formação da dor, como a dor é produzida no seu cérebro. E aí, muitas vezes, já não tem mais lesão, mas por uma questão psicológica, digamos assim, né, também ainda de medo, receio, medo de movimento, né, cinesiofobia, o paciente continua com sintomas. Ok? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, beleza. Quer dizer que mesmo que aquela dor não seja da lesão, o paciente já tem aquela dor criada no Pode ser que sim, no sistema nervoso central. E aí a gente... sistema nervoso central, e mesmo que não haja lesão, é como se ele ainda continuasse sentindo. Porque quando ele cronifica, né? Ele sai do quadro agudo, cronifica, aquilo já está engramado no cérebro dele do desconforto da dor. Já está gravado. Então você precisa, na sua terapia, quebrar um pouco esse ciclo vicioso que o paciente entra e mostrar para ele que ele pode movimentar de uma maneira adequada, que ele pode movimentar, tipo assim, sem muita carga inicialmente, depois ir progredindo e que não vai ter dano nenhum para o corpo dele. O paciente começa a ter medo, inclusive, de fazer aquele movimento que machucou. Que é o que a gente chama de cinesiofobia, o medo, né? Então, se você adequa a capacidade e demanda do indivíduo, tipo assim, o tanto de exercício ou carga que ele está fazendo, com a capacidade física dele, verifica aqueles fatores que tu falou, internos e externos. E adequa a tudo isso, o paciente melhora do sintoma. Dá para entender? Dá. Além disso, além da aplicação do questionário, que você pode fazer antes e depois, né? No início do tratamento e ao final do tratamento, ou a cada atendimento, se você quiser. Você vai fazer algumas medidas físicas. Por exemplo, medir a amplitude de movimento de dorsiflexão do tornozelo, isso é bem importante, né? Tem muitos pacientes que ficam com déficit de flexão, de dorsiflexão, né, no tornozelo. Medir a amplitude de movimento da articulação subtalar, ver força e resistência ao movimento de flexão plantar. Então, você vai pedir para o paciente fazer a flexão plantar, e você vai resistir manualmente e verificar o grau de força, e verificar o posicionamento do antepé, o arco do pé, e se tem dor à palpação. Certo? Então, eu posso utilizar o questionário, né, para fazer a questão de saber o grau de incapacidade, em que você vai preencher os dados do cliente, e depois vão vir algumas perguntas específicas. Esse que está aqui no exemplo é de joelho, visa P. Mas o para tornozelo é o visa A, que é a de Aquiles, né? E aí vai vir perguntas específicas para cada segmento, né? Esse Physiotherapy Questionários é bom porque ele tem para várias regiões diferentes. E aí o cliente vai responder algumas perguntas. Ao final das perguntas vai dar uma nota, né? Um score. Esse score você vai ver também numa tabelinha que tem no próprio aplicativo se esse paciente se encontra muito incapaz, moderadamente incapaz ou leve, tranquilo. Certo? Feito isso, a gente também pode medir outros testes funcionais, como, por exemplo, pedir para esse paciente realizar salto
pedir para esse paciente fazer saltos em distância. Por exemplo, o nome do teste que é esse salto em distância é chamado HUP teste funcional, que vê isso. Esse aqui, ó. E aí eu posso fazer vários momentos nesse teste. Posso fazer um salto único e pegar a distância. Posso fazer um salto triplo e pegar a distância. Pode pegar um salto triplo com zigue-zague e posso ver quanto tempo ele percorre uma distância em X minutos. Acho que é 6 minutos ou 6 segundos, não sei, é uma coisa do tipo. E que o paciente vai fazer o movimento também. Posso avaliar o salto na mesma região. O nome desse teste, né, de salto no mesmo local é chamado Drop Vertical Jump, ou salto vertical. E aí a gente vai avaliar tanto a impulsão, ou seja, porque quando a gente faz a impulsão, o pé vai entrar em flexão plantar, né? Eu preciso fazer força no solo para poder subir. E aí, será que esse paciente vai ter dor nessa hora? E também analisar a aterrissagem, quando ele cai, né? Se tem alguma alteração, se o joelho cai para dentro, ou se tem alguma coisa desse tipo. Analisar o salto do paciente também. E eu posso fazer outros testes funcionais. Por exemplo, esse aqui é o Step Down, em que consigo avaliar desequilíbrios. Se tem algum desequilíbrio do tipo em relação à perna que está apoiada, tá? A avaliação não é da perna que está solta, e sim da perna que está apoiada. E aí você avalia se tem desequilíbrio no tornozelo, no joelho, no quadril, no tronco, ok? Se esse joelho tende a cair para um valgo, para dentro. Podemos também fazer o Balance Test, ou Star Balance, que é esse aqui, ó, teste da estrela. Star Balance, em que você consegue também avaliar esses desalinhamentos do paciente, se tem alguma compensação, consegue avaliar a distância máxima que ele alcança nos demais movimentos e sempre analisando a perna que está em apoio. Podemos fazer também análise, né, com uma inclinação, um degrau mais inclinado. Podemos fazer sem apoio nenhum, simplesmente apoio unipodal e verificar se eu vou ter uma pronação ou supinação do pé, se o joelho tende a um varo ou valgo, se o quadril desalinha, se o tronco desalinha. Ok, pessoal? Isso tudo no processo avaliativo. Sim ou não, pessoal? Sim, Tá dando para professor. acompanhar? Tá. André, Tereza também. O pessoal tá por aí. Y-teste, em que você vai poder fazer também, é muito parecido com o Star Balance, né, as avaliações. O seu foco maior vai ser nessa perna de apoio, mas você vai pedir para esse paciente fazer um movimento, ó, em direção às marcações, e aí você pode medir o alcance máximo dessa perna aqui, né, ver o centímetro, e também observar bastante os desequilíbrios que esse cliente possa ter nessa posição. Todos esses são testes altamente validados pela literatura, eles indicam você a fazer isso nos estudos. E aí a parte de intervenção que Tereza não, a Eunice falou bem, né, junto com Pamela aí, que aí vai entrar a parte de terapia manual, né, que vocês falaram, mobilização dos tecidos moles, né, a parte de alongamento, aí eu botei isso aqui brincando mesmo, inclusive para a aula, né, para analisar a questão do alongamento, como que seria esse alongamento, que nem sempre esses estudos deixam claro como é o alongamento, né, em si. Mas, por exemplo, tem que se ter cuidado com a questão de botar o paciente para alongar com o TheraBand, acho que a gente já comentou isso em algum momento, né? Por que como é que se diz? Por que é ruim alongar o paciente com TheraBand? Pessoal? Pode ser devido a
Porque cada TheraBand, ele tem uma força, né, de elasticidade. Sem contar que o TheraBand não é o objetivo dele não é alongamento, e sim fortalecimento, entende? Fortalecimento, sim. Quando você está puxando aqui, você está mais dando tensão na faixa elástica do que outra coisa. Mas nessa posição, professor, aí o pé vai fazendo a flexão plantar. Isso aí não ajudaria, não é, no alongamento? Não, se ele, vamos supor, ó, não sei se você consegue ver meu mouse, tu tá falando de fazer movimento para cá, não é isso? Isso. Para cá não, para cá ele vai estar indo contra a faixa, ele tá fazendo um exercício de Ah, resistência. tá. Uhum. Ele tá fazendo fortalecimento aí. É fortalecimento, fazendo a flexão plantar, não é isso? Exatamente. Se a faixa tivesse o contrário, tivesse aqui assim na frente do dorso do pé e tivesse para cá, Sim, entendi. e ele fizesse o movimento de dorsal, ele também está fortalecendo. Essa flexão ia ser fortalecimento também. Exatamente. Porque a faixa elástica é feita para fortalecer. Certo. Aí o ideal seria ou contato manual para fazer esse alongamento, ou pelo menos uma faixa rígida. Porque o TheraBand, ele tem uma elasticidade, né? Exatamente. Mas às vezes, infelizmente, é comum ver em clínica por fazendo esse erro aí. Isso que eu estou comentando. E a faixa rígida, ela como diz a palavra, ela é rígida, então ela não tem aquela elasticidade que o TheraBand tem. Exato. Isso? Não vai tensionar durante o movimento. Sim. Uhum. Certo? Pessoal, só um minutinho, rapidinho. Um minuto mesmo. Só deixar um minuto, rapidinho. Estão me ouvindo agora, pessoal? Vocês conseguem me ouvir? Eu estou sim. Ah, beleza, então. Pamela, conseguiu voltar, Pamela? Acho que tá por aí. E aí, na Ela sequência... colocou aqui no grupo que o aplicativo fica reiniciando. Mas, Ela agora tá colocou aqui, aparecendo ela como se estivesse na sala aqui. Certo, aí a gente falou do alongamento, a parte da eletrotermofoto, né, que pode ser utilizado. No estudo lá fala da iontoforese, mas não estaria errado você utilizar o TENS, talvez o laser, ultrassom, mas muito bom na fase aguda, principalmente. Aqui eu coloquei o kinesiotape, mas na verdade no estudo ele fala da bandagem rígida nisso. Então seria uma bandagem assim, ó, enfaixamento do pé. Pode ser com esparadrapo essa bandagem, ou mesmo uma faixa e botar esparadrapo, né, para fixar. Aí ficaria quanto tempo? Aí você pode colocar, tipo assim, para o paciente, ao final da sessão, para o paciente ir para casa. Ele Aí, participa claro, da sessão, faz a sessão com a bandagem. Não, no fim da sessão é que coloca a bandagem, né? Pode ser no fim. Eu acho melhor no fim. Aí é minha opinião. Não sei dizer Porque se no material imobiliza um pouco, né? porque assim, Essa é mais... bandagem é com quem? Essa Pode ser com bandagem, professor, é com esparadrapo, quem? pode ser com esparadrapo, pode ser com faixa, e aí você coloca um esparadrapo. Ela pode ser feita de esparadrapo, uma botinha de esparadrapo, ou ela pode ser feita com a faixa, aquelas faixas de tipóia, né? E ao final você cola com o esparadrapo. A ideia é deixar rígido, não rígido totalmente, é deixar firme, vamos dizer assim. E dá um Certo? pouco de estabilidade ali para aquela articulação. Não resolve tudo, mas dá Até chegar em casa, depois tira, né? No mesmo dia. exato, dá essa segurança para o paciente nesse ponto, né? Certo. Não resolve. É a mesma coisa de botar um tensor, né? Não tem aqueles tensor que se bota no joelho, bota no tornozelo. Aquilo ali vai dar um efeito placebo muito bom. O paciente vai se sentir confortável, confiante naquilo, mas que vai resolver a vida dele não vai, entende? Mas ajuda assim o paciente fazendo o movimento sem muito medo
da dor, né? Porque ele Exatamente. sente ele estabilizado, Aí, aquela área assim, estabilizada, e sente como se tivesse um pouco seguro. exato. O que a gente só tem que ter cuidado é para ele não viciar com isso. Tipo assim, só vive se tiver esse negócio. Isso a gente tem que ter cuidado. Porque, infelizmente, nossos pacientes entram nesse ciclo vicioso, tipo, por exemplo, né, se fosse o kinésio, só fico bem, só me movimento bem se tiver o kinésio na perna. Aí isso já não pode ser assim. Tem que começar utilizando a bandagem, mas chegar a um ponto que ele não precise mais. Usar só no momento necessário mesmo, né? Mas o paciente não pensa assim, ele quer usar toda hora, entende? E quando aprende a fazer, pronto. É verdade. Aí, né, foi falado da questão do exercício no quadro não agudo crônico, né, os alongamentos, mobilidade. Eu queria destacar mais era o exercício excêntrico. Aqui é um videozinho que vai mostrar o exercício excêntrico, um exemplo, né, um exemplo. É assim, ó. Pronto. Aqui eu tenho o step e o cliente aqui ele vai descer, né, com o tornozelo, ele está para fora do tornozelo, né, o calcanhar, passando da linha do step. Aí vocês entendem porque é excêntrico aqui, porque quando ele está na ponta do pé, ele está fazendo um movimento concêntrico. Por quê? Na ponta do pé, o pé está em flexão plantar. Então, quando eu estou em flexão plantar, eu estou contraindo aqui, aproximando a origem de inserção do tríceps dural. Quando ele baixa da linha aqui do step, eu estou realizando um movimento excêntrico, porque eu estou afastando a origem de inserção e o pé está em dorsiflexão. Tudo bem aí? Aí ele mostra joelho flexionado e joelho estendido. Eu posso estar trabalhando, incluindo na minha terapia esse tipo de exercício excêntrico. Aí, aqui agora é mais para mostrar o seguinte: numa fase final, depois que o paciente já entendeu o problema dele, que ele já está educado em relação ao controle da dor, que ele já está fazendo exercício excêntrico, que ele já entrou nessa fase, é importante que você retreine com ele o gesto motor dele, seja do trabalho, seja o gesto recreacional ou esportivo. Que aí é onde entra a questão de você vai aumentar um pouquinho talvez a carga, você vai fazer ele fazer o gesto doloroso, mas para ele não sentir mais essa dor, certo? E veja, como entende que mexe o corpo inteiro nesse movimento, aqui só em imagem de atletas fica mais claro, porque geralmente o atleta tem um gesto esportivo específico. Mas você pode pegar um trabalhador comum e também fazer o dia a dia dele. Passou demais, né? Aí, ó. Exercícios que simulem as atividades diárias do paciente. Perfeito, perfeito, Anis. Que é o que está aqui também, ó, veja só. Olha como está aqui escrito. Mais resultados na performance, porque atleta né, precisa disso, no caso o exemplo aí, mas mais resultados e prevenção de lesões. Veja esse nome bonito. Na área de esportes, a gente está falando de traumático, mas na área de esportes se fala muito hoje em dia de um trabalho nesse sentido aqui, ó, preventivo, atenção primária, que seria o ideal. A gente queria isso, né? Busca isso. O que é feito? Aí basicamente terminou o material e complementou o que a Eunice já tinha falado muito bem aí. Só era mais isso que eu queria apontar para vocês. E eu vou responder a pergunta de Pamela também. O que eu queria dizer aí é o seguinte: no caso né, dos esportes, mas que também dá para a gente extrapolar para trauma e para as outras áreas, quando a gente consegue montar um programa preventivo, mas nos esportes é mais fácil porque o que acontece geralmente? O fisioterapeuta que trabalha naquela equipe vai lá, faz primeiro uma monitorização das principais lesões que acontecem naquele esporte. Ele geralmente entende do gesto
E aí ele monta um programa de exercícios visando minimizar as dores que os atletas têm. Aí fica como um pré-aquecimento para os atletas fazerem, ou como algo rotineiro semanal para eles estarem fazendo. Por exemplo, essa semana passada eu estava fazendo uma live com uma colega que trabalha com basquete. Inclusive é um time de basquete que vai fazer parte da Estácio. Nosso clube é uma coisa assim que tem a parte categoria de base e vai fazer a parte universitária com o Estácio. A Estácio vai ter um time de basquete feminino. Acho que por enquanto feminino. E aí o que acontece? Essa moça estava dizendo que nesse período de quarentena, por exemplo, passou para as atletas uma planilha de exercícios preventivos para fazer durante esse período de pandemia. Isso no esporte funciona, na maioria das vezes. Aí, por exemplo, por que não passar esses exercícios ou treinar esses gestos e para o cliente de vocês, o paciente de vocês, não vir a sentir mais essa dor ou reduzir esse quadro de dor, entende? Essa é a ideia. Aí Pamela perguntou aqui, no caso de um entorse de tornozelo que ocorreu há 2 anos, mas ainda apresenta edema, cinesioterapia ajudaria? Com certeza, Pamela, porque assim, pode até ter edema, mas ele não tem mais o processo inflamatório, porque já passa de 2 anos, a não ser que ele teve recidivas. Vocês entendem o que é recidiva? Pessoal, vocês me escutam? É novas lesões, né? Isso, no mesmo local. Interajam comigo aí, André, Pamela, Tereza, porque parece que o cara tá falando com o aparelho aqui. Se responde. Exatamente. A não ser num quadro que a pessoa teve uma relesão, ou seja, um novo processo, se essa dor se permanece, possivelmente não tem mais processo inflamatório e sim uma cronificação do processo. Então, a cinesioterapia vai ser importantíssima tanto, por exemplo, exercícios de bomba tibiotássica para drenar, você pode associar com a drenagem linfática e associado a fazer o paciente perder o medo. Como é que ele vai perder o medo de movimentar e fazer as coisas? Treinando gesto, treinando os movimentos que ele tem dificuldade, ok? Certo. Mais alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queiram saber sobre esse tema? E deu para entender aí o que a gente conversou? Deu para entender, professor. André, Tereza, Pamela, querem complementar mais alguma coisa? Na verdade, Pamela já foi a parceria com a Eunice, né? Do slide, mas os meninos aí têm mais alguma dúvida em relação a isso? E volto a dizer aqui, tá? Esse tipo de material só te dá um direcionamento, mas não é regra, entende? Por exemplo, meu paciente está com quadro agudo, eu posso fazer acupuntura? Posso. Posso fazer aurícula? Posso. Posso fazer ventosa, se for possível, não no pé, né? Mas talvez na panturrilha, alguma coisa? Posso. Mas tudo isso vai ser o quê, pessoal? Terapia complementar. Dá para entender? Tem que ser associada com cinésio, associada com atividade Perfeito. física, né? Porque E às vezes o paciente pode entender que só esses procedimentos de eletro... Isso realmente é o que o paciente precisa, entende? É a parte do movimento. Porque ele perdeu o movimento. E a gente é o terapeuta para devolver o movimento. Não tem mais isso de antigamente, professor, que se fazia uma imobilização e o paciente ficava 15 dias, 20 dias com a imobilização. E depois já melhorava. É porque o que acontece? Aí, sua fala foi muito legal agora, principalmente, que é o seguinte, deixa eu escrever aqui no chat. Existe uma coisa chamada História Natural da Doença. Vocês sabem o que é isso? O curso natural da doença. Vão ter pacientes que talvez melhorem da tendinite sem nenhum tratamento. Já iriam melhorar dentro de X meses, entende? Então imagina uma sacanagem assim, o cara chega, propõe um tratamento de duração de 3 meses para o paciente, sendo que talvez em 3 meses ele já iria ficar bom mesmo. Entende? Tipo, isso que eu estou querendo dizer. Então existe o curso natural da doença, mas a fisioterapia vem no processo para acelerar essa recuperação. Entende? E tem que ser com movimento, com atividade física. O ideal, pelo que é estudado, tá? Isso eu estou falando dentro foi feito pesquisas, foi feita avaliação em cima disso, em que se viu isso. Não estou dizendo que isso é a verdade absoluta. E que também não estou dizendo que você não pode fazer nada na maca. Tem sim, tanto é que no material fala da terapia manual e tudo mais também, certo? Só que existe hoje em dia, quando você for ler mais sobre isso, eu estou renovando muito material meu. E eles chamam assim de terapia
se não me engano, hands-on e hand-off. Ou algo assim, hands-on e hands-off. Quer dizer o seguinte, terapeutas hands-on é o que geralmente faz muita conduta passiva. Então, por exemplo, é aquele cara que você vai para o seu atendimento, você vai atender e você só faz procedimentos na maca. E hands-off já é aquele terapeuta que faz mais procedimentos além da maca. Então, faz exercício, leva o paciente para outro ambiente. O ideal, no meu ver, na minha opinião, pegando esses termos, seria você mesclar as duas coisas. A depender do momento que o cliente precise. Se ele está num momento mais agudo, que não dá para fazer muita coisa, não tem outra forma. O trabalho é na maca, com recursos, né, de analgesia e tudo mais. Mas se ele se encontra numa fase que o exercício é preponderante, por que eu vou ficar com ele só na maca? Dá para entender? Dá para entender, porque tem tratamento que precisa ser associado, né? Sem dúvida. E tipo, Dependendo do estágio. se a gente se propõe a reabilitar a função, veja só que coisa engraçada, né? A gente se propõe a reabilitar a função, é o que é dito para nós, né? Nós somos fisioterapeutas, reabilitamos movimento, e você não coloca o paciente em nenhum momento para fazer o movimento. Como é que eu reabilito o movimento? Isso. Conseguem entender como fica meio... Para ele voltar a fazer as atividades que ele fazia antes, né? Se Como é que eu for vou saber se ele esportista. está melhor ou não? Eu tenho que simular os gestos que ele tinha antes, né? Que ele sentia dor Certo. antes, e ver se está melhor. Porque aí, tanto voltado para o paciente que é esportista, como o paciente comum, Qualquer faixa né? Das etária. atividades de vida diária. O idoso, o adulto e o atleta, e por aí vai. Uhum. Certo? Certo, professor. André, Tereza, Pamela, alguma coisa aí a perguntar, acrescentar, alguma dúvida? Ou o pessoal só tá o nome aí e foi-se embora? Não, professor. Eu acho que Por mim essa tá parte tudo aí certo, que professor. falou, eu acho que se acrescenta muito também, muito com a parte da anamnese, porque assim, a gente tem muito paciente que, para fazer a consulta no fisioterapeuta para vir, eu acho que assim, vem andando, faz aquele negócio aí, vem no ônibus, sobe no ônibus. Então, Exatamente. ou seja, já tá aquecendo, né, para depois vir para a maca, às vezes nem é muito para fazer movimento passivo, às vezes nem é muito viável Você nisso, vai né? ver, obviamente, a necessidade. Tá, o paciente chega como ela citou do edema, mas vamos pensar que não fosse 2 anos, fosse recente o edema. Tá com muita dor, veio de muleta, veio com dificuldade, beleza, entendeu? Mas o paciente, como você mesmo falou, André, agora, ele vem andando, pega ônibus, vem de carro, vem caminhando bem. Aí quando chega na clínica, começa a mancar. Já viu aqueles assim? Eita, tal. Mas quando ele sai da clínica, sai andando normalzinho. É aquele Esse migué de indivíduo, jogador, pô. exato, esse indivíduo já está cronificado o sistema e já está aquela coisa assim de tipo, né, tipo, tá fixado nele essa questão de doer, de mancar, de se eu forçar vai doer. Aí é muito mais uma questão mais central, de tipo assim, dele tá com essa informação Psicológico. gravada na cabeça e tá com medo de movimentar, do que ter realmente uma lesão lá no local mais, porque já foi tratado. Geralmente essas pessoas já fizeram fisioterapia em outro momento, já tem todo um histórico, né? Certo? Certo. Certo. Aí eu acho que eu já devo ter mostrado isso para vocês, mas só para complementar aqui. Por exemplo, aí, ainda não ficou esse material, né? O guideline aí que a gente falou, tipo, é uma diretriz, né? Vai dar uma direção para você do que fazer. Mas eu ainda queria ler mais sobre o tema tornozelo e pé, né? Porque ainda não ficou claro para mim ou não. O que é que eu posso fazer é ir para as fontes de dados. Eu acho que eu já devo ter mostrado isso para vocês, mas só para a gente verificar de novo. Só para eu te mostrar aqui que deve ter material. Aí, ó, o que é que você faz? Você vai abrir o tradutor. Todo mundo consegue ver meu computador aqui? A tela? Dá para tá mostrando. Tá mostrando? Tá mostrando. Pronto. Aí a gente quer ver sobre tornozelo e pé, certo? Tornozelo e pé.
Aí eu vou botar aqui, ó, português para inglês. Aí, ó, ankle and foot. Aí vou copiar, vou lá no PubMed. Aí posso botar aqui mesh diretamente e colocar o nome. Ou posso vir aqui embaixo onde tem mesh database na direita e procurar também. Aí se eu boto tornozelo e pé, ó, aí ele já dá um termo aqui, que tá o ankle e foot, né? Já tá os termos similares, que é tarsal bones, aí você vai ler, né? E são alterações no calcâneo, talos, cuboide, navicular. Então tem a ver com o que a gente quer, né? Certo? Ó, ankle, ó, tal. Aí o que é que você pode fazer? Eu posso só acrescentar aqui nessa parte e vou botar já para pesquisar, certo? Quando eu boto para pesquisar o tema, né, de tornozelo em si e pé, existem 13.203 artigos, certo? Aí você vai dizer assim, caramba, eu vou ler isso tudinho, não vai rolar, né? 13.000 artigos, aí eu posso vir aqui, por exemplo, ó, eu quero saber sobre fisioterapia. O que é que não é cirúrgico, né? O que é fisioterapia? Aí vou lá, fisioterapia. Nem coloquei algo específico, cinesioterapia. Se quiser, você ainda pode colocar, né? Cinesioterapia, terapia manual. Mas vou botar fisioterapia no geral. Aí tem duas coisas aqui, ó. Modalidade de fisioterapia e especialidade de fisioterapia. Vou botar os dois. Vou adicionar e vamos ver o que que aparece de estudo, se é que tem alguma coisa. E aí já baixou, ó, para 209. Conseguem ver isso aqui, pessoal? Sim, professor. Veja a diferença, já tenho 209. Já é um pouquinho melhor, né? Mas ainda não, por exemplo, não está me agradando essa quantidade, ainda tem muito, né? Aí eu posso vir aqui, ó, nesse lado, só estou reforçando porque para vocês é bom isso. Publicação dos últimos 5 anos, aí já baixa para 28, opa, já melhorou, né? Então tenho 28 estudos que fazem parte dos 5 últimos anos, então já dá para você ler os 28 ou procurar algum tema que te agrade, né? Dos que estão aqui. Alguns vão ser gratuitos, outros não. Posso vir estudos clínicos. Quantos que eu tenho? Eu tenho 5, ó. Tornozelo e pé. Então eu posso juntar o guideline com esses 5 estudos aqui, ó, e dar uma lida nos 5 também. Tratamento do calcâneo, tratamento da articulação talocrural, dorsiflexão, ó, efeito, alguma coisa de kinesio, cinesioterapia, na verdade, né? Em atletas. Aí eu tenho 5 estudos. Eu não quero ver se tem revisão. Tenho 6 revisões. Ó, 6 revisões sobre o tema tornozelo e pé. Deu para entender, pessoal? Ou não? Pessoal, podem responder. Ô, Deu pra professor. entender que vai Oi. filtrando. Oi, Eunice. Tô entendendo. É porque eu não tenho muita intimidade com a internet, sabe? Não, tranquilo, você vai chegar Mas lá. eu tô entendendo aí o que você está falando. As Se você dicas. experimentar um pouquinho fazer isso, por Uhum. exemplo, aqui tem trabalhos com humanos e com outros animais. Você botar humanos, aí já é os humanos mesmo. Às vezes podia reduzir mais. Se eu quero só resumo, texto completo, tem várias opções de eu colocar aqui, entende? E que eu posso ir filtrando esses estudos. E aí eu encontrei, sei lá, aquele, aí o ano aqui, um exemplo, ó, esse aqui mesmo, ó, primeiro, 2019. Esse outro aqui, ó, 2018, 2017, 2015, 16, tá vendo? Então, estão mais próximos, né, de hoje em dia. Aí, vamos lá. São mais atuais, né? Exatamente. E é bom, né, porque tá falando do tema, né, que você está Sim. querendo, no caso. Uhum. Então, vocês poderiam utilizar dessa forma para estudar. É inglês, beleza. Tem os tradutores da vida, Google Tradutor, como eu mostrei aqui, que às vezes não é perfeito, mas já ajuda. E tem o site, Isso. né, online, Doc Translator, que também traduz o artigo, dá para entender o contexto dele também. Não é o perfeito, mas dá. Aí existe a situação, né, dos estudos que são gratuitos. Toda vez que você vê o nome free, já fica animado que ele é gratuito para você. É só abrir aqui, botar aqui, ó, PMC Free, aí ele já vai abrir uma outra página
você vai clicar aqui onde tem PDF e ele já te dá o PDF na íntegra, porque isso é gratuito. Isso você não paga R$1. E já Certo. tá aqui, ó, o estudo todinho completo. Dica que eu dou para vocês em relação a isso. Que alguém vai dizer assim, mas professor, vê, esse aqui, por exemplo, seu tornozelo pé tem 8 páginas. Mas eu peguei um estudo que tem 20 páginas. Eu vou ler as 20 páginas? Talvez não. O que é que você vai focar, talvez? Dica preciosa para dar para vocês agora. Metodologia. Como foi que eles fizeram o estudo? O que eles usaram de teste? Como o André falou, o que foi feito de anamnese? O que foi feito de exercício? Se dividiu em 2 grupos, se não dividiu. E focar nos principais resultados. Então, olhar as tabelas, o que é que teve de melhora ou não. E ver se os resultados que estão nas tabelas e que estão nos gráficos batem com a conclusão. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, por exemplo, eu estava vendo uma aula que a professora de vocês, Eduarda Moretti, né, ela dá aula de saúde baseada em evidência. Aí tem uma galerona que está assistindo a aula com ela, tanto professores como alunos. E aí o que aconteceu? Ela estava mostrando um estudo, por exemplo, de kinesiotape, só para você ter ideia. E não estou dizendo que é ruim o kinésio, não. Mas aí no estudo lá, a melhora que acontecia clinicamente no paciente era de tipo 1, alguma coisa na EVA. Então, um exemplo. O paciente tinha uma dor 10, ele ia reduzir a dor em 1, alguma coisa. Com a Aí não utilização valia do a kinésio. pena, né, É, professor? exatamente. Nesse estudo, Exatamente. né? Nesse que Esse estudo eu foi estava feito. mostrando. Aí é isso que eu quero dizer. Nesse tipo de raciocínio, valeria a pena usar o kinésio com esse paciente? Nesse caso, não. Não. E aí, você iria ficar tipo, perdendo tempo com isso, podendo estar fazendo outra coisa, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Não estou dizendo que agora pronto, agora só vou ler isso aqui. Não, pessoal. Existe livro muito bom, existe outras coisas muito boas também, mas quando a gente olha para cá, a gente está vendo assim, o que hoje em dia está sendo estudado sobre aquele assunto, então isso é legal. Aí, foca nisso, olhar a metodologia, olhar os resultados principais, certo? Certo. É a dica que eu estou dando para você. Ah, esse é gratuito, maravilha, né? Mas eu tenho um aqui que eu gostei, ó, é de tibial posterior, ilho psoas, navicular, eu quero ver esse, mas não rola, né? Eu posso abrir, posso colocar uma página chamada SciHub, lá dentro da Estácio não vai pegar, mas na sua casa pega, que lá é bloqueado, né? Mas na sua casa abre esse sitezinho aqui, né? Você já deve ter visto. E eu estou dizendo aqui PubMed, mas você pode pegar qualquer base de dados. Vai para Pedro, que é uma base de fisioterapia, e para as outras vai ter. Aí você vai procurar aqui, ó, ou o DOI do artigo, ou o PMID do artigo, ou o título. Você vai copiar e joga no SciHub. Se o SciHub te disponibilizar, se ele não conseguir disponibilizar o SciHub, é porque realmente esse artigo você não vai conseguir. Mas 99,9% dos artigos o SciHub te disponibiliza na íntegra. Então, um artigo de 2018 e vai aparecer ele aqui na íntegra. Completo. É só a questão da internet aqui abrir. Mas ele está carregando aqui. Mas é mais para dar o exemplo. Deu para entender esse passo a passo, pessoal? André, Tereza, Pamela. Entendi, eu entendi. Eu entendi também. Eu consigo refinar mais minha busca. É isso que eu quero mostrar para vocês. Vai peneirando. Com certeza, e fica legal, porque aí você junta. Então, por exemplo, uma dica que eu dou para vocês nessa pandemia, quando você tiver tempo, e nas férias de vocês, ou nos momentos que você estiver estudando para você mesmo. Pega esses guidelines gerais, guideline de joelho, de tornozelo, disso, daquilo. Começa a fazer alguns mini resumos disso, dizendo assim, o que é que a literatura fala do tratamento de joelho? Isso, anota a avaliação, intervenção, só que te realmente vale a pena. Aí depois começa a pegar ensaios clínicos ou revisões sistemáticas sobre o tema. Vai fazendo algumas revisões. Nesse estudo apontaram esse tratamento, naquele. E depois você pega isso e experimenta no dia a dia. E vê o que é que funciona e o que é que não. Para você criar a sua forma de atender. Dá pra entender?
deu pra entender, sim. Geralmente já teria aberto o artigo, tá? Não sei nem porque tá demorando. Pode ser a conexão mesmo. Já era para ter aberto aqui, mas só queria dar o exemplo de um que demorou mais do que eu imaginava. Mas se você entender o passo a passo, já tá maravilha. E ainda tá carregando aqui. Alguma pergunta desse passo a passo que eu falei para vocês aqui agora? Deu para entender? Ficou claro? Para nossa área, por exemplo, de traumato, tem alguma... enquanto abre ali, quando abrir eu coloco. Tem algumas revistas, por exemplo, que são bem interessantes para vocês lerem, além de ir direto para a PubMed pesquisar. Você pode ler artigos da Jospit, que é uma revista exclusiva de traumato e esportes e tal, que é americana. E tem uma revista inglesa, que é BJSM. British Journal Sports and Medicine. Você vai ver também muitas coisas interessantes nessas duas revistas. Tem essas duas e vão ter outras. Sobre várias coisas de tratamento de pós-operatório de LCA, de joelho, de tornozelo, de ombro, de um bocado de coisa. E que se vocês fazem essas pesquisas refinadas, como a gente conversou, pega o códigozinho do artigo, coloca, vocês vão conseguir textos atuais, 2020, 2019, que está de mais novo sobre os assuntos. Ou no próprio Pedro. Não sei se vocês já mexeram nesses sites aí. Pessoal, vocês me ouvem? Ou ficou todo mundo mudo aí? Eu estou ouvindo, professor. Estou ouvindo. Eu vou ouvir, depois que eu tô anotando. Ah, tá anotando, André? Beleza, então. Maravilha. Certo? Acho que ele ainda não abriu. Deu erro nesse aqui. Ele não abriu. É porque o coisa aqui deu erro. Deixa eu tentar outra aqui. Cheiro de chocolate. Alguma pergunta, pessoal, sobre o tema de hoje, tornozelo e pé? Tá bom, besta. Não? Tranquilo? Tranquilo, professor. E aí, pronto, o que é que eu vou fazer agora para vocês? Eu vou passar, não sei se eu já mandei para vocês, vou mandar alguns artigos agora, né, de diretrizes voltados para ombro, pacientes com problemas de ombro. E aí, vai ser a nossa discussão da próxima semana, a gente falar sobre as patologias de ombro, de maneira geral, certo? Aí pode fazer feito Eunice fez, não? Quem quiser fazer, faz um slidezinho simples, só direto mesmo, falando de intervenção, avaliação. E aí a gente pegar e discutir essas condutas, porque é isso que vai ser importante para vocês quando a gente voltar, né, na prática. Certo? Certo. Combinado em relação a isso. É assim, quando terminar aqui agora, aí eu já pego e mando para vocês esses artigos de ombro. Certo, professor. Aí peço que vocês, por favor, tentem ler. E quando a gente tá mandando assim, pessoal, eu espero que vocês não fiquem chateados. Ah, é muito artigo, eu não sei o quê. Espero que nesse grupo aqui não tenha esse pensamento. Na verdade, Não, tentando... professor, está sendo muito, muito bom para a gente. Com certeza, bom, pode então. ter certeza. A gente está aprendendo muito. Exato. Pensando em vocês melhorar. E assim, não é que, como... Acho que Tereza é que não gosta muito de traumato aí, né? Neuro, né, Tereza? Não sei nem se o áudio dela vai pegar aí. Mas que você, pelo menos, extraia o melhor dessa área da gente. E se, por acaso, aparecer algum paciente para você domiciliar ou algo do tipo, você consiga desenrolar com uma informação boa. Que hoje em dia, né, infelizmente, nem em todo lugar você tem boas informações. Às vezes a gente está carente, né? Está acontecendo muito isso em relação ao Covid aí, né? Não é que não tenha a doença, obviamente tem. Mas tem muita gente que infelizmente está morrendo de qualquer causa e a turma diz Covid, pronto, acabou-se, né? Ó, aqui, ó, abri um outro estudo que eu botei, dá para ver aqui? Dá pra ver, dá pra ver. Dá para ver. Pronto, eles têm 9 páginas sobre o tratamento, ó. Aí, o que é legal é que alguns, às vezes, ó, tem fotos.
Esse aqui, por exemplo, tem fotos. Ó, eles fizeram uma análise do pré, ó, botaram alguns... tem gente que faz com isopor, né? Alguns eletrodozinhos, eu acredito. Né? Não li tudo, não é para ver. E não sei aqui também o que é que ele fez de avaliação. Não vi porque eu só abri aqui aleatoriamente um para a gente ver. Nem sempre tem imagens, mas dá para entender os textos. E aí, ó, você vai fazendo suas anotações, como o André tá aí virado no caderno, né, André? Anotando tudo. Com certeza. Certo? Tem que ser, né, velho? Com certeza. Mas depois que você mexe tanto nesse negócio, vai ficar comum para vocês. Então, eu acho que por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, já que não tem uma dúvida muito grande agora. E aí é isso. Assim que eu terminar aqui, já vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp os artigos de ombro. E aí vocês já tentam, né, fazer aquele esquema. Alguém traduz, bota lá, ou passa entre vocês tentando trazer português, ou joga no tradutor. Faz uma extração de um resumo maior sobre como é que é a avaliação, ou sobre a intervenção, para a gente discutir semana que vem, tá certo? Certo, professor. Porque, por exemplo, vocês de traumato, não sei se chegaram... Vocês estão em outro PTS ou estão só nesse? Eu estou no PTS de UTI. Mas não vai ter rodízio, não. Exato, o Não UTI tem traumato está no rodízio, mesmo né? esquema. É isso que eu ia comentar. Nós de traumato vamos seguir normal esse grupo até o fim. Certo. Mas nos outros, por exemplo, coluna e outros, né, outros PTS URO e tal, tem o rodízio. E aí semana acho que vem já é a última, se eu não me engano, e aí na outra já roda. Mas vocês professor, não, mas quando vocês voltar, continuam comigo, Jack. quando voltar o voltar, quê? como é que vai ficar? Vai ser só prática? Provavelmente sim, Pamela. Tipo assim, a gente já vai ter pago essa questão teórica. A gente só não sei te dizer assim, é muito difícil a pergunta, tipo assim, quando que vai voltar? Aí isso eu não tenho essa resposta para você, até porque não é nos passado nada, né? Em relação a isso, porque tá tudo incerto. Mas quando voltar, o que é que acontece? A gente já vai ter visto toda essa parte teórica de discussão que seria feito lá no dia a dia mesmo. E aí, tanto já fica mais fácil para os atendimentos e a gente vai focar nos atendimentos, entende? Então, assim, terminou os atendimentos, como a gente já tem debatido bastante, Entendi. talvez não tenha dúvida. Mas se ainda tiver alguma dúvida no processo, a gente, claro, conversa. Mas o objetivo vai ser focar mais na parte prática. Certo, professor. Mas assim, ó, como a gente tá vendo aqui agora, no meu ver, na minha opinião, né? Agora eu tô dizendo para vocês. O que é legal é que, assim, tem muitas coisas que a gente tá podendo conversar aqui agora que talvez lá na prática do dia a dia não desse tempo de conversar. Então, se a gente pensar pelo lado positivo da coisa, não sei se tem lado positivo, mas com essa calma de você botar um slide, de apresentar uma imagem, de conversar, talvez a gente não teria tanto tempo assim lá no PTS, presencialmente. Embora você já está vivendo a prática, né, atendendo os pacientes. Então, assim, se a gente souber extrair o melhor de cada momento, eu sei que é fácil, mas se a gente souber extrair, a gente sai com bastante aprendizado disso. E tem que Com sair certeza, aprendizado professor. para melhor, né? O objetivo é sair melhor do que a gente entrou. Isso. Certo, Pamela? Está Deu pra sendo muito responder tua... proveitoso para a gente, pode ter certeza. Deu para responder tua dúvida aí, Pamela? Respondeu, professor. Obrigada. Beleza, então. Então é isso, pessoal. Assim que terminar aqui agora, eu já vou mandar para vocês os artigos lá. Aí já comecem a montar os resuminhos aí de ombro, né? Ombro, parte de membro superior, geral. E aí, semana que vem, a gente discute. Certo? Fechado? Certo. Professor, o senhor ficou muito Oi. bem de barba. Eu fiquei o quê? Ficou bem de barba, ficou bem de barba. Tá certo. Que a gente nunca tinha lhe visto de barba. Muita gente tá falando isso, né? Que nunca viu. Tá. Ficou. Coisa da pandemia. O meu filho já deixou de tentar crescer, mas não tem jeito não. O dele só cresce o bigode e fica aqueles fiozinhos espetados. Entendi. Mas O que é ruim, assim, de se adaptar, às vezes, é porque coça pra caramba, né? Aquela coisa... Mas a gente acostuma. É. Faz parte.
Isso, fica diferente. Tá mais velho, né? Não, ficou charmoso. Ficou charmoso. Tá certo. Então tá, pessoal. Tenham um ótimo, né, resto de dia aí. Um bom final de Obrigada, semana. professor. Você também. Fiquem com Deus aí, fiquem na paz. E qualquer coisa, manda no grupo alguma dúvida que surgir. Aí eu vou estar Certo. mandando agora para vocês os materiais lá, tá certo? Tá bom, certo. professor. Obrigada. Obrigado. Pronto, fiquem na paz aí e ótima semana. Você também, você também.